Posição para o voto. Por amor a Jesus, farei sempre o meu melhor. Firmes. Farei sempre o meu melhor. Firme. A lei dos aventureiros ensina. Jesus me ajuda a ser Obediente, puro, reverente, bondoso, colaborador. Fica aqui. No som da música, o hino dos aventureiros. Congregação pode contar conosco. Oremos. Amado Deus, nesse momento peço-lhe em oração que o Espírito Santo se faça presente nesse culto de comemoração ao Dia Mundial dos Aventureiros, para que possamos testemunhar desse seu grande amor e que possamos anunciar, apressar e aguardar a breve volta de Cristo Jesus. Amém. Provai e vede. História de hoje. Alegria de servir a Deus. Abigail é uma jovem que vive em Trujillo, no Peru, uma região onde a primavera dura o ano todo. Abigail ama e obedece a Deus desde pequena. Sou estudante de estomatologia, cursando o 9º ciclo na Universidade Privada Antenor Orre. Em minha infância, junto de meus pais, eu pude experimentar a fé que move montanhas, e eu conheci o Deus do impossível e o que Ele pode fazer em nossas vidas. Certo sábado, estava na igreja ouvindo o sermão do pastor e decidi em meu coração dar 300 soles. O pastor continuou com a pregação e o Espírito Santo me motivou. E o pastor disse algo através do Espírito Santo e disse: hoje tem de fazer a maior promessa de sua vida.
a maior promessa da minha vida não eram 300 soles. Então eu me pus a pensar em uma quantidade. No ano passado, eu havia dado 100 soles. Deus tinha me abençoado e eu tinha cumprido minha promessa. E este ano, eu teria que dar 7 vezes mais. Mas como uma menina de 16 anos poderia dar 7 vezes mais? Sem nem mesmo ter um trabalho e sequer receber salário, pois era uma estudante. Deus me abençoou e pude trabalhar em Lima, na ferramentaria da minha tia. Trabalhei arduamente durante um mês. O trabalho era duro, mas eu estava certa de que Deus ia me dar o dinheiro que eu precisava para cumprir a minha promessa. Trabalhei e, ao finalizar o mês, minha tia me deu os 500 soles. Ainda faltavam 200 soles, e minhas férias estavam terminando e necessitava entrar na universidade. Orei constantemente e comecei a fazer minhas 40 madrugadas. E Deus agiu. Meu tio da Itália me mandou 50 euros como presente. E eu pude completar minha promessa. Separei a 10ª parte, os 5% de minhas ofertas, e pude completar minha promessa. A jovem Abigail considera Deus seu melhor amigo e dedica tempo para desenvolver essa amizade diariamente através da comunhão com Ele. Deus me abençoou muito e atualmente já estou a ponto de terminar o meu curso. Deus me abençoou com o meu consultório. Deus me abençoou em cada instante da minha vida com os pacientes. Seja um mordomo fiel você também. Coloque Deus em primeiro lugar e experimente quanta alegria essa decisão trará à sua vida. Deus o abençoará em cada etapa da sua vida, se você o buscar em primeiro lugar. A cada manhã, você deve ter um encontro pessoal com Deus. E Deus lhe dirá o que deve fazer no dia, e o abençoará em tudo o que você fizer. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão.
Oremos ao Senhor. Pai querido, somos gratos pela oportunidade de lhe agradecermos tudo que tens feito por nós, através dos dízimos e das ofertas. Grato também somos pela oportunidade de reconhecer que o Senhor é dono de tudo, de todas as coisas e que é o nosso Criador. Aceita, Senhor, nossas humildes ofertas e o nosso dízimo nesta manhã. Abençoe os doadores e continue cuidando de todos nós. É o que lhe pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Muito bem, as crianças hoje nós vamos sentar aqui, olha, aqui do lado. Ou desse lado do tapete, ou do outro lado do tapete. Só não pode sentar no tapete, Amandinha, porque a gente vai receber visitas. Então a gente não pode sentar no tapete. Vem pra cá com a tia. Não pode sentar na escada nem no tapete hoje. A gente vai sentar ou desse lado aqui ou do lado de lá. Isso, muito bem. A gente não pode ficar na escada. Vem pra cá, meu amor. Não pode ficar na escada. Pronto. Muito bem. Pronto, é porque hoje nós vamos receber a visita de parte do povo de Israel. Mas eu vou precisar que a igreja ajude hoje na história, certo? O povo que vem para cá é aquele povo que foi liberto lá do Egito. Então vocês vão ter que me ajudar. Quando eles saírem do Egito e eles encontrarem as montanhas, eu vou pedir para que vocês fiquem em pé.
deem as mãos, vem aqui, tia. Deem as mãos e levante bem alto as mãos para fazer as montanhas, certo? Quando eu disser que o faraó está vindo com seus carros de guerra, vocês vão marchar para fazer o barulho do faraó vindo. E na hora do mar, vocês vão dar as mãos aqui, fechando aqui para o povo não conseguir passar. Combinado? Então, beleza. Então, vamos lá. Vocês querem treinar? Não, né? Então, quando o povo chegar, vocês já podem ficar em pé para me ajudar a contar a história. Certo? Moisés, deixa eu ver se Moisés já chegou. Onde está o Moisés? O Moisés, ele viveu durante muito tempo lá no Egito. E ele morava lá na casa do faraó. A filha do faraó o encontrou. E ele viveu lá, mas quando ele era bem pequenininho, foi a sua mãe quem o ensinou muitas coisas. Depois de um tempo, Moisés foi morar lá no deserto. E lá ele ficou durante 40 anos. E nessa época que ele morou lá no deserto, Jesus foi visitá-lo. E disse para ele, Moisés, você deve voltar lá para o Egito, Moisés. E você deve libertar o meu povo que trabalha lá como escravo. Moisés ficou assim pensativo e ele disse, Senhor, mas como é que eu vou falar com o faraó? Eu não consigo, eu não vou conseguir. E Deus disse assim para ele, fique tranquilo, Moisés, porque eu vou pedir para Arão, o seu irmão, ajudar você. E então Moisés e Arão trabalharam juntos para libertar o povo lá do Egito. E eles foram várias vezes conversar, sabe com quem? Com o faraó. Olha lá o faraó. E eles iam e visitavam o faraó. E eles diziam, olha, nós precisamos sair daqui, faraó. Nós precisamos louvar o nosso Deus. Nós precisamos prestar culto ao nosso Deus. E o faraó sempre dizia, tá bem, eu vou deixar vocês irem. Mas na hora do povo sair, sabe o que o faraó fazia, crianças? Desistia da ideia. Ele dizia assim, não. Já desisti, vocês não vão embora. E Moisés já estava ficando preocupado, mas um dia, depois de muitas visitas, pelo menos umas 10 visitas de Arão e Moisés ao faraó, o faraó decidiu, podem ir embora. Pegue o seu povo, os seus animais, tudo o que vocês têm e vão para bem longe daqui. E foi isso que Moisés e Arão fizeram. Foram até o povo, chamaram todos os israelitas e disseram, nós estamos livres, nós podemos ir embora. E todo o povo veio. E o caminho que eles fizeram foi um caminho difícil. Haviam montanhas no caminho. Olha as montanhas. Olha como eram altas as montanhas. Muitas montanhas. E o povo estava muito difícil caminhar por ali. Mas eles iam e iam. E num momento da viagem, sabe o que aconteceu? Lá no Egito, o faraó pensou assim, não, ninguém mais vai embora. Vou pegar os meus soldados, vou atrás desse povo e vou trazê-los de volta para trabalharem como meus escravos. E sabe o que aconteceu? O povo começou a ouvir os soldados do faraó marchando. E os soldados marchavam e eles estavam com muito medo. E agora Moisés? E foram lá reclamar para Moisés porque o barulho era cada vez mais alto. E eles reclamavam, Moisés, e agora? E Moisés disse assim, silêncio. E houve silêncio. E Moisés disse assim, não fiquem com medo, porque quem está nos guiando é o nosso Deus. E conforme eles iam andando e ouvindo o barulho dos carros e dos soldados, sabe o que eles encontraram? Olha aqui o que eles encontraram, um mar fechado. E eles disseram, e agora como é que nós vamos passar por esse mar, Moisés? E Moisés novamente disse que eles tinham que ficar quietinhos e sem medo, porque Deus iria arrumar uma solução. E Deus disse para Moisés, Moisés, ande, coloque a sua vara sobre o mar e você verá o que vai acontecer. E Moisés colocou e o mar se abriu e o povo todo passou pelo mar. E todo o povo de Israel foi passando pelo mar seco. E os soldados que vinham vindo atrás, quando viram aquilo, disseram, não é possível. Não é possível que o mar está aberto. E eles começaram a vir e disseram, não,
nós vamos seguir esse povo, porque eles estão lá e o faraó apontava para o povo e eles foram entrando, e sabem o que aconteceu quando eles estavam lá no meio do mar? O mar se fechou de novo e Faraó e os seus soldados ficaram lá no mar. Dessa forma, sabe o que aconteceu? Deus libertou o seu povo, não é? E Faraó ficou muito bravo com isso. Muito obrigada pelo mar, pelas montanhas. Agora as crianças podem voltar aqui para frente. O Faraó também. Da mesma forma, crianças, vamos lá, vamos sentar? Da mesma forma como Jesus libertou Lucas, o povo de Israel, ele também nos liberta, não é mesmo? Pois é. Jesus libertou o povo de Israel e nos liberta também e nos ajuda, certo? Como a música já está tocando, eu vou deixar vocês irem para o lugar e quando vocês chegarem lá, a gente faz uma oração, tá bom? Vinde a Jesus, dos pequenos é o rei. Muito bem. Então, agora que as crianças já chegaram aos seus lugares, nós vamos ficar bem quietinhos e vamos agradecer a Jesus pela libertação, não é, Bia? Querido Jesus, muito obrigada porque a Bíblia nos ensina que o Senhor sempre nos protege, sempre vai adiante de nós, nos livrando de todos os males. Ajuda-nos a cada um de nós, como pais, para que possamos ensinar o caminho que os nossos filhos devem seguir. Pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Se essa história não mexeu com o seu coração, estou encantado com a apresentação das crianças e parabenizando aí o envolvimento da equipe pelo Dia dos Aventureiros. Bem, chegou o momento de nós conhecermos os nossos ilustres convidados, aqueles que fazem parte, da nossa adoração de hoje. Da Igreja da Barra, a Eliane e o Irinei Carvalho. De Barra, eu queria conhecê-los, não sei se eles estão aqui. Ali estão, ok, obrigado pela presença de vocês. Lã, aqui do Rio de Janeiro mesmo, não sei se li o nome certinho. Lã, ok? Lã, seja bem-vinda à nossa igreja. De Ipanema, Facunda, é isso mesmo? O nome? Não sei se está aqui. Se já foi, ok. A Tânia, aqui de Botafogo, aqui do bairro de Botafogo mesmo, está participando conosco. Eu queria conhecer a Tânia, se ela estiver presente, se ela ainda está conosco, queria conhecê-la. Tânia está aqui? Não? Ok. Maurício, também de Botafogo, eu não sei se o Maurício está presente, deve ter ido com a Tânia. Muito bem. De Santa Teresa, Moisés e a Gersília, lá de Santa Teresa. São lá atrás. Sejam bem-vindos. Moisés, Gersília e o Wellington. O Wellington também. Sejam bem-vindos. Dos Estados Unidos da América, o James. Eu não sei se o James ainda está conosco. Ok, James. Seja bem-vindo. Ok? Welcome in my church. Vocês sentiram que eu andei treinando lá fora, né? Muito bem. De Salvador, Francisco Dantas. Francisco Dantas. Seja bem-vindo, Francisco. Da Bahia também, Elton John. Elton John. Obrigado pela presença, Elton John, aqui no culto. Viu? De Aracaju, a Carmelice, ou Carmelice, eu não sei se li errado aqui. Lá de Aracaju, está aqui conosco? Eu li corretinho o seu nome? Mais ou menos? Então, por favor, me perdoe. A Suelen aqui do Rio de Janeiro, está conosco também. Cadê a Suelen? Seja bem-vinda, Suelen. De Guapimirim, a Nilce. Deixa eu ver se é a Nilce. Seja bem-vinda, Nilce. De Campo Grande, Mato Grosso, a Cleusa. Mato Grosso do Sul. Muito bem, faltou um Szinho aqui. Lina, de Vitória, no Espírito Santo. A Lina. Seja bem-vinda, Lina. E a Bárbara, aqui do Rio de Janeiro. Cadê a Bárbara? Está aí a Bárbara ainda? Não. Bárbara. Muito bem.
Eu posso ter sido injusto, você pode ter passado pela recepção e eu não citei o seu nome. Há alguém que é nosso convidado, que passou pela recepção, mas não deu o nome na lista e eu não citei, e é nosso convidado. Tem um casal aqui, tem um rapaz ali, já vou chegar aí. Como é o seu nome? Ana Cristina, da Igreja Central de Teresópolis. Ah, de Oregon. Ok. Do you speak English? Ele? Yeah? Ok, eu não. Muito bem. Cadê aquele rapaz ali? Arley, de onde você está vindo, Arley? Da igreja do Bangu. Muito bom. Alguém mais que eu não citei o nome? Tem uma menina aqui, por favor, qual é o seu nome? Juliana. Você está vindo de onde, Juliana? Veio conhecer a igreja, mas veio aqui do Rio, Copacabana. Seja bem-vindo à nossa igreja. Então você já conhece, o endereço é Rua da Matriz 16. Todo sábado, 9 horas, a gente espera você aqui. Tá bom? Muito bom. Quem mais está nos visitando? Quem mais? Deixa eu ver. Ali tem um rapaz ali, um senhor simpático. Como é seu nome, amigão? Perto do irmão Renato. José Carlos. Isso. Você está vindo de onde, Zé Carlos? Laranjeiras. Muito bom. Seja bem-vindo. Onde? Denise. Cadê a Denise? Ah, já apresentei? Já? Tá bom, Denise. Seja bem-vindo. Alguém mais? Lá atrás tem uma querida lá. Você pode me falar o seu nome? Janete de Teresina, Piauí. Ok. E você? Também de Piauí? Salvador. Sejam bem-vindas. Alguém mais? Quem mais? Tem alguém no... Sim, você, por favor. Josias. Está vindo de onde, Josias? Central de Paris. Ok. Na França. Ok. Seja bem-vindo. Tá bom? Alguém mais? Muito bom. Sim, Beni, me ajuda aí. Onde? Quem levantou a mão que o Beni está apontando que eu não consegui ver? Ok. Me perdoe. Diga lá, minha querida, como é o seu nome? Bárbara. E você está vindo de onde? São Paulo. Ok. Muito bom. Tem uma senhora ali também. Belo Horizonte. Muito bom. Seja bem-vindo. Nós costumamos cantar uma música para os visitantes da nossa igreja. Mas nós temos aqui o hábito de, ao cantar essa música, abraçar os visitantes. Então eu queria que essas pessoas que são nossos convidados, por favor, fiquem em pé para a igreja identificar onde você está. Fiquem em pé agora, esses que eu citei o nome, né? Aqueles que se apresentaram, aqueles que quiserem. Você não é obrigado, tá? Então aquele que quiser receber um abraço da igreja, tá bom? Vamos cantar? Seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Hoje a igreja está lhe dizendo: Jesus Cristo ama você. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Hoje a igreja está lhe dizendo: Jesus Cristo ama você. Sejam muito bem-vindos à casa de Deus. Bom dia. Eu queria convidar a igreja para que cantasse esses 2 hinos agora que vão ser apresentados com o coral dos aventureiros. Enquanto vocês cantam, eles vão cantar de maneira especial. Eles vão cantar em libras, para cumprir uma especialidade, que é a especialidade de linguagem de sinais. E após a oração intercessória, eles voltam e cantam novamente, aí sim, para orar e louvar a Deus, mas para cumprir a especialidade de musicista.
Assentados mesmo, nós vamos agora louvar a Deus mais uma vez com o corinho Verdadeira Alegria. Eu vou reger a congregação e a nossa amiga ali vai reger as crianças. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Mais uma vez. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia! A igreja, aleluia! 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 O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Que só tem quem já conhece a Jesus. Que só tem quem já conhece a Jesus. Em continuação ao nosso louvor, de pé pedimos a vocês que se levantem e entoaremos agora aquele corinho Deus é tão bom, refletindo tudo de maravilhoso que o Senhor tem feito por nós. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Cristo é real, Cristo é real, Cristo é real, Cristo é real pra mim. Ele voltará. Ele voltará. Ele voltará. Ele voltará. Voltará pra mim. Deus é tão bom, Cristo é real. Deus é tão bom, Cristo é real. Ele voltará, voltará pra mim. A presença de Deus é maravilhosa. A presença do Senhor faz a diferença. Por isso que Davi, o homem de Deus, disse, Salmo 63, Deus é Deus forte, por isso eu te busco ansiosamente. Chegou o momento de buscarmos ao Senhor. Mais uma vez, nós vamos agora orar intercessoriamente. E a oração hoje de manhã será uma oração mais do que especial. Toda oração para Deus é especial, porque nós somos especiais. Mas hoje de manhã
que estamos dedicando esse culto de adoração para os aventureiros, um aventureiro irá fazer essa oração. E esse aventureiro chama-se João Pedro. O João Pedro hoje fará uma oração. Com certeza não será uma oração tão grande como de um pastor, de ancião, que nós oramos bastante, né? Mas é uma oração também de criança, uma oração poderosa. Nesse momento, o irmão Zairo trará a urna aqui à frente. E antes da oração, todos aqueles que desejam vir aqui, diante de Deus, trazendo os seus pedidos, os seus problemas, as suas angústias, os seus desejos, venha e traga, coloca por escrito. Se você não puder, venha por escrito mesmo. Venha aqui na frente para a oração que será feita pelo aventureiro João Pedro. Pode tocar, Samuel, você pode tocar uma música para nós, enquanto nós estamos aguardando todos os irmãos e irmãs, trazendo as suas ansiedades, as suas gratidões também. Tem a outra urna também, irmãos, da urna da oração de gratidão. Se você tem gratidão, uma bênção recebida, vem aqui à frente também. Pode ficar aqui na frente, irmão. Os que não trouxeram o papel, pode ficar aqui na frente. Durante a semana toda, o intercessor escolhido é o irmão Zairo, que irá orar durante a semana toda em favor dessas petições, para que Deus possa continuar tendo misericórdia de nós, da sua igreja, né? Vamos aguardar mais um pouco para... Amém. Disse Davi, então, eu te busco ansiosamente. E com essa ansiedade, com esse desejo no coração, convido você também a dobrar seus joelhos diante de Deus. E o João Pedro, o aventureiro, o jovem de Deus, né? O aventureiro de Deus fará a oração. Querido Deus, obrigado por mais esse sábado. Abençoe o Dia Mundial dos Aventureiros que nós vamos celebrar hoje. Abençoe todo mundo que veio hoje à igreja. E abençoe e que guarde. Que hoje seja mais um culto bom. E que todo mundo fique em segurança. Em nome de Jesus, amém. Deus seja louvado. Amém. Parabéns, viu?
Bom dia. Quero cumprimentar a todos os membros de Botafogo, desejando um feliz sábado a todos. E quero falar com os aventureiros rapidinho.
Eu sei, queridos aventureiros, do trabalho de vocês no clube, do envolvimento de vocês, mas eu não vou falar diretamente para vocês, porque vocês já tiveram a história infantil. Eu vou falar para o pessoal grande, sabe por quê? Porque eles estão responsáveis para levá-los aos caminhos de Jesus. Por isso eu vou ter que falar para os grandes hoje, tá bom? Mas que Jesus abençoe vocês no trabalho lindo que vocês estão fazendo nos aventureiros. Vocês cantaram belamente para Jesus, que Jesus abençoe vocês, tá bom? Queridos, eu vou conversar com vocês nessa manhã a respeito do momento em que nós estamos vivendo. Quando eu vejo crianças sendo encaminhadas para o conhecimento de Deus, eu fico pensando no momento de alienação do secularismo em que nós estamos vivendo e como o mundo secularizado tem a ideia a respeito de Deus, uma ideia amesquinhada e praticamente ridícula. O homem secularizado obscureceu e deslustrou a imagem de Deus, dando uma ideia de Jesus como um Papai Noel, que distribui recompensas por boas ações, ou como um policial que está em vigilância, visando a punição de infratores, ou como um político que manipula os que pretendem usar para os seus propósitos. Queridos, Deus não é nada disso. O Deus de Jó, que se encontra em Jó 12:13, eu gostaria que vocês acompanhassem, é o Deus que nós iremos hoje observar aqui e analisar a beleza que Deus fez para nós. Jó 12:13. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem o conhecimento, o conselho e entendimento. Esse é o Deus que nós conhecemos. Com ele está o conhecimento, o conselho e o entendimento. Portanto, esse Deus maravilhoso que nós conhecemos, ele vai procurar, através da educação verdadeira, restaurar a imagem dele na raça humana, porque é ele que governa com amor, justiça e misericórdia. Foi esse mesmo Deus que fez os processos de educação, e eu quero falar que educação aqui não significa só para a família, nem para a instituição escolar, porque educação segundo os parâmetros e a filosofia cristã, ela extrapola em muito a noção de você ter um curso universitário. A educação preconizada por Deus através dos profetas e através da inspiração bíblica e mesmo do espírito de profecia é uma educação que dura a vida toda, porque ela abrange todas as estruturas do ser humano, a estrutura física, mental e espiritual, são as estruturas que abrangem o todo, holisticamente, do ser humano. De maneira que esse Deus maravilhoso, que criou e inspirou o estilo de educação, é uma educação muito mais ampla no seu significado e ela visa todo o ser e durante toda a vida. É a educação integral, e nela está presente o desenvolvimento harmônico de todas as faculdades, a faculdade física, a mental e espiritual. Queridos, embora Deus tenha nos feito a sua imagem e semelhança, e Ele tenha colocado amor no equipamento genético do ser humano, com tristeza, Ele presenciou a descaracterização da sua imagem quando o pecado infectou todas as áreas do nosso ser. Por isso, o jeito de educar inspirado por Deus tem como finalidade o resgate da semelhança divina na raça humana que ficou ofuscada e ocultada pela entrada do pecado. O objetivo da educação que Deus preconiza para toda a raça humana é a restauração da sua imagem no ser humano. Por isso ela é uma educação integral. Ela visa todas as dimensões dos seres humanos. O nosso autor, Deus, ele deseja que haja um aperfeiçoamento do corpo, do espírito, com a finalidade da justiça de Deus em nossas vidas. Em nosso estado decaído, com as faculdades enfraquecidas e a visão restrita,
nós somos incapazes de interpretar as revelações de Deus corretamente. Por essa razão, Deus deixou a sua palavra, a Bíblia, escrita, que é a base de toda a educação cristã, orientada para todos nós, para todas as famílias e para todas as instituições cristãs que trabalharem com a área de educar crianças. Vocês sabem aquele texto básico clássico, que está em Provérbios 22:6? É esse que diz o seguinte, Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Ora, esse texto, ele envolve princípios da educação integral, para a qual combater o secularismo deve levar ao conhecimento da vontade de Deus. Quando você ensina uma criança no caminho que ela deve andar, é muito mais do que você ensinar português, matemática ou boas maneiras e polidez social. Tem a ver com você ensinar a vontade de Deus para uma criança, tem a ver ensiná-la a orar desde pequena, porque vocês sabem, quando uma criança que aprende desde pequena o senso da existência de Deus, quando ela chega aos 16 anos de idade, é muito possível que ela não faça uso de droga ou de qualquer outra fuga ou de ideação suicida ou de qualquer síndrome de tédio existencial. Essa criança tem a noção que veio criada desde pequena de quem é Deus na sua vida. E é uma coisa simples que ocorre quando ela tem essa noção de Deus, da existência de Deus, através de cultos que são feitos na sua casa. Através da oração, através da meditação diária com Deus, essa criança é educada e tem o senso do sentido da vida. Vocês sabem o que é ter o senso do sentido da vida? Sentido da vida é você saber de onde você veio, o que é que você faz nesse planeta e para onde você vai. Parece uma coisa simples, não é não? A maioria dos seres humanos do mundo secularizado não sabe a que veio, nem que veio fazer e nem para onde vai. E isso faz toda a diferença. Quando você não sabe qual é o objetivo seu nesta terra, a sua forma de vida, ela se torna diferente, medrosa, sem saber onde você está pisando. E quando você ensina uma criança do caminho em que ela deve andar, dando a noção do que ela faz aqui, de onde ela veio e de que ela foi feita à imagem e semelhança de Deus, não de um animal ou de eras incessantes de evolução, mas verdadeiramente porque você nunca será superior ao Deus que você adora. Se você adorar um gato, um cachorro ou qualquer outro animal, você será sempre inferior ao animal que você adora. E nós adoramos o Deus maravilhoso. Então nós somos inferiores só a Deus, mas somos semelhantes à sua imagem e semelhança, de bondade, de misericórdia. A forma como Deus nos fez é semelhante a Ele. Isso a criança tem que saber. E isso faz toda a diferença na vida de uma criança. Vidas adultas assim estruturadas, mostrando para a criança qual é o caminho que deve andar, elas acabam ensinando o poder da ética e da moral que está relacionada com a noção de certo e errado. O secularismo, do qual vive o mundo pós-moderno, vocês sabem perfeitamente que no secularismo não existe noção de certo e errado. Essa noção vem da Idade Moderna. O pós-modernismo acabou com o senso do que é certo e errado. Cada um tem o que é certo e cada um pensa o que é errado. Cada um fala assim, a minha maneira de pensar é essa, isso é certo para mim, isso é certo para você, obrigado e passe bem. Não assim com o cristianismo. O cristianismo tem noções muito convictas do que é certo e o que é errado, dados pela lei de Deus. Portanto, quando nós ensinamos uma criança o que é certo e errado, ela sabe aonde ela está pisando e ela tem muito mais noção do estilo de vida que ela deve levar. Essas são as noções morais e éticas trazidas pelo cristianismo. Essa visão ética não está mais presente no mundo secularizado, porque derrubou todas as verdades universais. Conforme nós vemos em Salmos 11, verso 3. O que diz lá no Salmo 11, verso 3? Diz o seguinte: e destruídos
os fundamentos, o que pode fazer o justo? Quando os fundamentos de uma sociedade estão destruídos, o que é que nós podemos fazer? O que o justo pode fazer? E nós estamos vivendo em sociedades em que os fundamentos estão sendo destruídos, porque não se há noção mais ética, de sensibilização do ser humano, de sensibilidade humana, nem noções do que seja certo ou errado serem feitos. Quando a educação cristã se preocupa com o desenvolvimento físico, ela está ligada a princípios de estilo de vida saudável, que harmoniza a alimentação equilibrada, ao uso de remédios naturais, como a água, o sol, o repouso, a temperança, os exercícios físicos como agentes para manter saudável a estrutura física. Mas há uma outra dimensão que a educação preconizada por Deus também leva em consideração, é a educação da mente. A educação que Deus inspirou, vejam bem, ela não despreza o conhecimento científico, nem o conhecimento literário, nem os avanços tecnológicos, mas está muito ligada à verdadeira ciência. Quando Deus dá inteligência ao homem para grandes descobertas, mas esta verdadeira ciência, essa verdadeira educação, ela associa a ciência verdadeira à visão da formação de cidadãos íntegros moralmente. Sabem por quê? Eu estou cansada de estudar textos de filosofia e de outros autores, que você vê maravilhosas gemas de pensamento, quando você vai ver a biografia do autor daquelas gemas de pensamento, não tem nada a ver com aquilo que ele fala. São pessoas que vivem absolutamente em descompasso com o que faz e o que fala. O cristianismo não tem que ter esse descompasso. Você não vai falar uma coisa que você não vive. O cristianismo, para você abrir a boca para falar alguma coisa, você tem que viver o que você está falando. Isso traz uma coerência no estilo de vida que você leva. De maneira que o conhecimento e a educação da mente, é muito curiosa a maneira como Deus valoriza a educação que realmente ensine a cada um o caminho que deve andar. Nesse sentido, aos pais é reservado um lugar de importância na orientação infantil, através da educação feita com simplicidade. Eu quero deixar isso claro para vocês. Queridos, eu não sou contra nada dos avanços modernos da tecnologia. Computação é uma coisa maravilhosa. Você entrar nas informações trazidas por esses aparelhos moderníssimos de AIS da vida, de todos os iTowns, iPhone, todos os AIS. Mas eu quero dizer para vocês que as crianças não podem ficar o dia inteiro presa a um AI desses. Ela tem que ter a vida dela de simplicidade fora de uma tela de computador também. A geração que hoje nós estamos presentes, dos anos 2000, que nós estamos presenciando, chama-se geração Z. É uma geração que nasceu sob o advento da internet, do boom tecnológico. É uma geração que jamais conheceu o mundo sem telefones celulares, sem iPods, sem videogames ou outra qualquer novidade do ramo. Mas essa mesma geração, os estudos modernos de psicologia estão mostrando que a criança está prejudicada pela inabilidade de formar relacionamentos interpessoais, pelo empobrecimento da comunicação verbal, que é inexpressiva, além da pouca capacidade de saber ouvir. Portanto, queridos, é preciso que os pais não permitam que os filhos satisfaçam todos os seus desejos infantis, sabia disso? Por isso você é pai. Para que sigam suas próprias inclinações, não deixando na mente infantil a impressão, deixar na mente infantil a impressão que eles devem viver para agradar a todos os seus desejos e para escolher seus próprios caminhos e os seus próprios prazeres. Isso não é uma forma coerente e sábia de educar crianças. Jovens precisam de pais, queridos, que eduquem,
que disciplinem, que corrijam seus maus hábitos, cortem as más tendências, ensinem os seus filhos a serem obedientes, respeitosos com a autoridade e que recebam de pais amoráveis e bondosos, mas firmes, a capacidade de enfrentar confiantemente a vida. Nós sabemos que todas as pesquisas que eu já trabalhei, nós analisamos famílias dos centros urbanos, as famílias de hoje, das grandes cidades, são famílias ligadas à permissividade no estilo de disciplina. Famílias permissivas não têm muita noção do que seja dizer não. Elas deixam as crianças seguirem a forma como elas quiserem e jamais perceberam esses pais permissivos que o destino dos seus filhos está em suas mãos. E depois se assustam com a cascata, para não dizer cachoeira, de corrupção de políticos, de profissionais liberais, com a desonestidade nos mais diversos níveis de nossa sociedade. Mas, afinal de contas, quem é que ensina a não mentir? Quem é que ensina a ser íntegro e honesto? E quanto aos limites da liberdade com responsabilidade, quem é que ensina uma criança a ter responsabilidade e liberdade no que faz? Que famílias têm se preocupado com o controle do impulso dos filhos? Crianças precisam ser ensinadas a resistir aos impulsos da satisfação imediata de seus desejos infantis, aprendendo a adiar uma recompensa, tendo em vista um objetivo melhor, mais para frente. Queridos pais, ensinar os seus filhos a resistir um impulso é uma aptidão psicológica fundamental, uma vez que todas as emoções levam à capacidade de conter emoções. Então, para fazer isso, você tem que aprender a adiar um impulso. O simples controle de impulsos pode resultar em comportamentos aceitáveis ou não para o resto da vida. Eu vou apresentar para vocês um estudo clássico de crianças de 4 anos de idade, chamado teste do marshmallow. É um teste simples, vocês vão ver que vai ser, eu vou só explicar antes o que é. É o teste do marshmallow, feito por Walter Mischel, da Universidade de Stanford, nos anos 60, com alunos, crianças que eram filhos dos professores da universidade, da escola que hoje é chamada Educação Infantil, crianças de 4 anos. Eles puseram numa sala e deram um marshmallow, que é uma Maria Mole. Deram para a criança. A pesquisadora chegava e entregava a Maria Mole, o marshmallow, e a criança que aguardasse a volta da pesquisadora sem comer o marshmallow, ela ganharia 2. Então, nós vamos dar uma olhada em como é que funcionou. São uns minutinhos que vocês vão ver nesse vídeo, que é o teste do marshmallow. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have 2. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm going to go do something, and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good.
you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. Alright, so I'm going to leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Queridos, o surpreendente desse estudo foi o seguinte: eles fizeram esse estudo com crianças nos próximos 15 anos até o final do curso que seria o fundamental nosso aqui no Brasil. E eles chegaram à seguinte conclusão: as crianças, houve uma diferença emocional e social entre as crianças que agarraram o marshmallow e comeram e aqueles que adiaram a satisfação de modo impressionante. As que resistiram à tentação aos 4 anos eram adolescentes agora, que foram estudados, eles dividiram esse grupo em 2, os que comeram imediatamente e os que demoraram para comer, para ganhar 2. Os que resistiram à tentação aos 4 anos eram mais competentes socialmente, com o enfrentamento de situações de tensão, eles eram mais resistentes à pressão, encaravam desafios, sem desistir diante de dificuldades, eram confiantes, confiáveis, firmes, com iniciativa e mergulhavam em projetos. Todas as crianças, 1/3 mais ou menos, dos que agarraram e comeram imediatamente o marshmallow, tendiam a ser mais problemáticos, tímidos socialmente, obstinados, indecisos. Frustravam-se facilmente, eram desconfiados, ressentidos, provocativos e briguentos. E após todos aqueles anos continuavam sendo incapazes de adiar uma satisfação. Esse teste mostrou que o que aparece discretamente no início da vida, com uma criança de 4 anos que simplesmente vai lá e segura um marshmallow, simplesmente demonstra-se mais tarde numa ampla gama de aptidões sociais e emocionais com o desenrolar da vida. Os pais devem saber que desenvolver harmonicamente as dimensões física, mental e espiritual demora uma vida. Mas eu quero dizer a vocês que o caráter moral demora apenas 7 anos, os primeiros 7 anos da vida, para formar um caráter de uma criança. Então, queridos, como agir em tempos de vida virtual do mundo tecnológico, que vem afetando de modo incontestável as mentes infantis? Como estabelecer nas crianças das grandes cidades a perdida simplicidade natural quando estão aprisionadas às telas de um computador, tendo pouco ou nenhum contato com a natureza? Educar com simplicidade natural não força a criança a uma maturidade precoce, mas ensina a se contentar com pequenos e úteis deveres da vida.
Incentivar a criança numa educação que não faça um exibicionismo, que as crianças se exibam para os adultos. Devem ser incentivadas a arrumar os seus pertences, com prazeres próprios da infância. Comer alimentos simples, não condimentados. Vestuário limpo e pouco dispendioso. E as famílias devem demonstrar apreço, simpatia, animação, mas não alimentar o amor ao louvor. Quando você começa a alimentar a criança o amor ao louvor, ela perde a simplicidade e se torna uma criança afetada. As lições de simplicidade e confiança estão ligadas ao temor de Deus, porque o cristianismo é caracteristicamente vindo de Jesus, ele é simples. Então, a comunicação entre pais e filhos tem que sofrer talvez uma radical mudança. Que sejam cultivadas palavras, queridos pais, que não desmereçam a autoestima dos seus filhos. Que não se usem palavras ásperas, expressas com irritabilidade, que instigam a criança à rebelião. E muitos pais que assim agem com palavreado muito duro com a criança, terão o desprazer, mais tarde, de ver as imagens refletidas no caráter de seus filhos. Seria prudente que jamais saísse dos lábios dos pais a maledicência, a crítica vã e destrutiva, o palavreado frívolo e as insinuações malévolas. Não façam isso com seus filhos e com ninguém. Que os pais ensinem seus filhos a desviarem o curso de conversas tolas para o terreno mais aproveitável, sabe? Famílias que têm um senso de educação essencial não dão lugar à crítica destrutiva. Pessoas fofoqueiras, que no modo popular de falar é a fofoca, elas discutem pessoas, mas pessoas sábias discutem ideias, tá? Não se critica pessoas, critica-se ideias. Famílias precisam saber que o mau uso da língua contamina toda a vida de uma pessoa. Os pais precisam estar vigilantes quanto aos rumores infundados, difíceis de reverter quando iniciados por uma simples fofoca. Efésios 4:31 deixa muito claro para a gente isso aqui. O que diz em Efésios 4:31? Longe de vós toda a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia, bem como toda a malícia. É um equívoco os pais pensarem que dar educação de alto nível está ligada a frequentar uma escola de alto nível de prestígio social, tá? Esqueçam isso. Alto nível de educação é você ensinar o seu filho a ter capacidade de usar com controle os seus impulsos, de saber tratar as pessoas e de desenvolver um bom relacionamento com Deus e com as pessoas. Isso é uma educação de alto nível. As sementes deixadas por famílias que se recusam a participar de críticas destrutivas e comentários ácidos e depreciativos, essas famílias deixam sementes. Elas incentivam os filhos a não fazerem parte do clube da fofoca, que estabelece nos grupos sociais. Serão vistas em atitudes éticas, de sensibilidade humana com seus filhos. Procurem raízes de comportamentos de jovens que não tramam projetos iníquos, que não usam a linguagem mentirosa, que se recusam a ser testemunhas falsas, que não semeiam contendas entre os irmãos. Procurem a semente disso, vocês vão encontrar em famílias que não permitiram o uso de maledicência no interior da sua casa. Famílias sábias ensinaram os filhos a governarem as suas emoções, os seus impulsos e a sua língua, e incentivaram mentes cheias de coisas boas e palavras doces. Quanto à educação do intelecto, então, se vocês pensam que é mandar um filho para fazer somente macetes para vestibular, desista. Essa não é a educação preconizada por Deus. Não é ficar o decoreba caia fora, que Deus não fez ninguém para ser decoreba e ficar o tempo todo repetindo coisas que outros falaram.
A educação que Deus preconiza com relação ao intelecto não é só o que muitos imaginam, saber uma grande quantidade de informação trazidas pelos conteúdos mecânicos e neutros que não trazem nada, pura decoreba. Tanto que as universidades hoje, para o pessoal de doutorado, elas têm um programa em que se enfia dentro do programa uma tese de doutorado, e dentro desse programa de computador, o computador vai dizer aquela tese de doutorado, o nível de ideias pessoais que foram colocadas pelo autor. Se ultrapassar um determinado nível, significa que as suas ideias não são próprias e que ele copiou e reproduziu ideias de outros só. E sabem o dissabor disso? Muitas universidades de alto nível tiveram que pegar as credenciais de doutores e pegar de volta, porque as suas teses tinham muito mais o que era falado pelos outros do que pelo próprio autor. O que significa isso para a gente? Significa que nós temos que ensinar os nossos filhos a pensar, queridos. Não pense que mandar para uma escola saber 1000 coisas de português, de enfiar o filho na matemática. Se não sabe isso aqui, vamos lá, raiz quadrada. Mas tudo isso é importante, ele vai precisar. Mas não pensem que é isso que vai fazer seu filho saber pensar. Ensine. Essa educação que Deus preconiza é o ensino de ensinar o seu filho a pensar. Mentes formatadas às mais estreitas ideias da pura e simples memorização não compreendem os complexos processos da natureza, nem as belas verdades trazidas pela Bíblia, em geral, agem com... Sabe que jovens que não entram em contato com as fontes da verdade, eles se tornam intolerantes, tendem a distorcer a verdade, porque não sabem formar suas próprias ideias. Vocês acham que Deus aceitaria para seus filhos que foram criados nobres, com enorme potencial de desenvolvimento máximo do seu intelecto, algo menos do que aprender e agir com clareza, com amplidão de ideias e com convicção em suas ações? Olha, sinceramente, seria subestimar os bilhões de neurônios que estão à nossa disposição, sabia? Nesse sentido, como é que Deus vê o fato de milhares de adolescentes jovens dos anos 2000 usarem as mais variadas formas de anestesiamento da sua capacidade crítica pela mídia engarrafada, pela exposição à tecnologia pós-eletrônica e computadorizada e pela ação do uso de drogas? Como deter adolescentes voltados para a vida sedentária, sem contato algum com a natureza, dependendo da tela de um computador para se comunicarem? Eu estava numa casa outro dia, estavam 4 adolescentes, cada um com computador, e eu fiquei interessada, falei, bom, eles devem estar entrando em algum processo de conhecimento. Não, você sabe o que eles estavam fazendo? Conversando entre eles, via computador, sentado um do lado do outro. Isso significa, queridos, que esse é o perfil do adolescente do nosso tempo, de fala picotada, de intolerância ao pensamento reflexivo, não gostam de ler e descompromisso nas suas relações. Que educação pode deter vida sem propósito, com sentimento de solidão e, como diz Salomão, correndo atrás do vento? E é com tristeza e com ternura que eu vejo jovens de hoje, queridos. Eu trabalho com a área de jovens. Eu tenho tristeza de ver o mundo que o adulto está permitindo que esse jovem seja levado. Nós estamos entregando esse mundo para os jovens, sombrio, triste, para que eles sejam levados sem o contato com a natureza e a formação das mais belas formas de ser e de levar a vida dentro de processos do seu pensamento. A verdadeira educação tem que trabalhar a abertura de mente. Chega de bitolados, permitindo que o jovem discorde, que estou falando de ideias, não de princípios. Mas você pode discordar, sim, e deve, de ideias, sustentar argumentos, mesmo que sejam contrários aos dos seus professores e de pessoas que estão ao seu redor. Isso é o que Deus quer de nós. Nós não temos que aceitar todas as ideias que os outros... Eu tenho a minha ideia, você tem a sua. Princípio, não. Princípio é inegociável. De Deus, da lei de Deus, você não negocia. Mas ideias, cada um tem a sua. Que ideia tacanha e pequena de Deus, indescritível Deus. Você acha que Deus inventaria para os seus filhos uma
educação que lida com as áreas mais nobres do cérebro, que é o neocórtex cerebral, para ficarem anestesiadas em cidadãos de segunda categoria? Queridos, Deus não quer isso de nenhum de nós. Ele tem campos abertos e vastos de pesquisa da natureza e da revelação, e Ele quer que seus filhos entrem em conhecimento com isso. Aqui está o diferencial de todas as outras formas de educar: ensinar o amor, o temor de Deus, sendo um preparo fiel ao desempenho dos deveres de cada dia da vida. A educação espiritual inclui a disciplina mental, mas um cultivo que garante a moral e o correto comportamento. Pesquisas têm demonstrado que jovens que não têm o senso da espiritualidade e da religiosidade, eles se voltam muito mais para o uso de drogas. Pesquisas feitas pela Unicamp. No entanto, a verdadeira educação não acontece no vácuo. Ela precisa de famílias cristãs bem ordenadas, sejam elas intactas ou divorciadas, não importa que família seja à sua disposição, mas cuja atmosfera seja saudável, com vidas santificadas, longe da superficialidade, do consumismo, do hedonismo e do individualismo do mundo contemporâneo. Nossos filhos precisam conhecer a verdade do cristianismo, desenvolver algo que dê sentido à vida. E aqueles que podem dizer para mim agora, olha, eu conheço uma pá de jovens que já passou por escolas cristãs e que não aconteceu nada disso que você está falando. Eu também conheço. Isso significa que o fato de a gente estar sentado numa igreja ou frequentar uma escola cristã não significa que a gente vai mudar. Nós precisamos não ser resistentes à voz de Deus e aceitarmos a educação que está sendo passada por essas instituições. Isso só mostra que está em nossas mãos a escolha. Isso não desmerece a beleza da educação cristã. Aos que consideram ultrapassado o modo cristão de educar, eu convido que vocês observem os jovens se acotovelando em baladas noturnas de bandas, das tribos urbanas de bandas de rock, e vocês vejam na segunda-feira de manhã quem são esses jovens vazios de valores essenciais da vida. Convido também a vocês observarem os adultos que receberam educação verdadeira. Se eles não foram resistentes a ela, souberam absorvê-la, eles têm suas vidas marcadas pela assinatura de Jesus. Competência profissional, integridade moral, compromisso com a ética, com alegria de viver, serenidade diante da adversidade e confiança inabalável em Deus. Portanto, eles não se deixaram levar pelas areias movediças dos bens materiais, mas confiaram na rocha que é Cristo. Esses são os jovens formados numa educação cristã. Queridos, como famílias cristãs, deixemos de lado a valorização de uma educação que se preocupa só com banalidades e trivialidades. E quero dizer que as famílias do século XXI, vocês que estão com essas crianças aqui nos aventureiros e outros pais de não aventureiros também, que eles brilhem com seus filhos neste mundo. Mesmo que vocês passarem por angústias, eu vou dizer a vocês, não é fácil educar uma criança nos anos 2000. Mesmo. Se você pensar em educação séria. Mas se vocês tiverem Jesus, a graça de Jesus vai trazer paz de Deus. E seja a fortaleza quando estiverem fracos. Jesus fará isso por vocês. Enquanto a Milene vai cantar uma música, eu chamo a todos os pais dos aventureiros e aos pais de crianças de 0 a 10 anos, que se quiserem venham receber uma oração para que Deus dê sabedoria para vocês educarem seus filhos, porque essa é a idade da formação do caráter. Os demais pais, como eu, que já eduquei meu filho, eu peço a vocês que fiquem nos seus lugares, mas o pastor irá orar depois da música de que vocês vierem, e vocês então receberão uma bênção especial de Deus para terem sabedoria para educar os seus filhos. Que Deus nos abençoe. Amém.
Às vezes sinto o peso de cada pecado. Então olho para a cruz e a dor que suportou. Espinhos não puderam calar o teu amor. Através da cruz eu forte sou. Faz-me cego para ver e sedento de tua graça em meu viver. Nas angústias e injúrias tenho paz em teu poder. Se fraco estou, eu forte sou. Ainda que eu passe por duras aflições, jamais temerei, pois contigo sempre estou. Encontro em ti coragem e forças para prosseguir, mesmo em provações, eu forte sou. Faz-me cego para ver e sedento de tua graça em meu viver. Nas angústias e injúrias tenho paz em teu poder. Se fraco estou, eu forte sou. Pai, que eu possa brilhar por ti e através da minha vida te exaltar, para que o mundo veja em mim a tua luz, a chama do amor, a chama do amor, esteja sempre em mim. Faz-me cego para ver e sedento de tua graça em meu viver. Nas angústias e injúrias tenho paz em teu poder. Se fraco estou, eu forte sou. Queridos pais, agora vocês ouvirão a oração que o pastor irá pedir para que vocês tenham sabedoria para educar seus filhos nessa fase e aos outros pais também. Nós temos 3 tipos de pais aqui na igreja essa manhã. Nós temos aqueles casais que se casaram, mas que ainda não têm filhos. Temos aqueles que estão sendo o alvo maior deste momento, que são os pais que possuem crianças de 0 a 10 anos. E temos uma terceira classe de pais, que são aqueles que já têm os seus filhos em idade mais avançada. De uma maneira ou outra, nós queremos pedir ao Senhor derramar bênção sobre cada pai, sobre cada mãe, e aqueles que são futuros pais e futuras mães, para que Deus dê sabedoria dos altos céus. Se você, pai, mãe, jovem que um dia vai ser pai, vai ser mãe, quiser neste momento pedir sabedoria ao Senhor, eu quero pedir você para se colocar em pé, para participar também desta oração. Vamos fechar os nossos olhos e vamos entregar mais uma vez os nossos filhos
nas mãos do Altíssimo Deus. Oremos. Bondoso Pai, eterno Deus que está nos céus, que fique registrado no altar da Tua graça a gratidão em nossos corações por sabermos que o Senhor está presente aqui conosco esta manhã. Que após termos sido de maneira tão própria instruídos quanto à questão da educação dos nossos meninos e meninas, possamos nós, ó Deus, colocar a nossa vida sobre os Teus cuidados mais uma vez e sermos instrumentos em Tuas preciosas mãos para darmos a educação devida e formarmos cidadãos de caráter nobre, honestos, íntegros, mas acima de tudo, pessoas que valorizem a intimidade espiritual com o Senhor. Aqui estão os nossos filhos, ó Deus, diante do Teu altar. Como pais e mães, mais uma vez, nós os entregamos em Tuas mãos, para que a Tua graça repouse sobre eles. Vivemos em um mundo onde a luta espiritual, o secularismo, os avanços tecnológicos e as pressões sobre a mente e o coração são muito grandes. Mas nós confiamos que o nosso Deus é maior do que todas essas coisas. Ó Pai, receba os nossos pequenos em Teus cuidados e ajuda-nos a criá-los no caminho do Senhor. A nós outros que temos filhos mais velhos, mais experientes, protege-os, ó Deus, fazendo com que um dia se tornem pais e mães à altura daquilo que o Senhor espera da responsabilidade delegada a cada um de nós. Dá-nos a sabedoria para ministrarmos a educação própria e, acima de tudo, colocarmos diante dos nossos filhos, através da Tua palavra, o reconhecimento da grandeza do Deus a quem servimos. Despede-nos na certeza de que a Tua família, onde todos agora nos colocamos na condição de filhos, entendemos que podemos receber a pura e a melhor educação vindo do melhor Pai que nós já conhecemos, que é o nosso Pai Celestial. Nós Te agradecemos, ó Deus, por o momento que vivemos aqui esta manhã na igreja. Em nome de Jesus. Amém. 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 Dê um beijinho carinhoso no seu filho e abençoe ele aí. Diga, meu filho, eu quero te abençoar. Em nome de Jesus. Nós vamos pedir à igreja permanecer assentada. Nós teremos a saída das bandeiras, a semelhança de como foi a entrada. E após a saída dos aventureiros, aí então, sobre a coordenação dos diáconos, nós estaremos liberados para sair. Nós vamos pedir o pessoal do som para colocar a trilha sonora que foi ajustada no início, para a saída dos aventureiros e as bandeiras.